A Caatinga ocupa uma área com cerca de 844 mil quilômetros quadrados, equivalente a 11% do território nacional, englobando os estados de Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o norte de Minas Gerais. O bioma apresenta uma riqueza tanto em sua fauna como em sua flora, abrigando uma diversidade enorme de espécies. A característica peculiar e própria da Caatinga é a condição de sobrevivência das plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Então, mesmo em circunstâncias adversas, a Caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de certas espécies de vegetais. Além disso, as suas árvores apresentam cascas grossas, as hastes possuem espinhos, as folhas são pequenas e as raízes são tuberosas para armazenar água. A Caatinga possui características adversas e um clima seco. Isso faz com que a Caatinga seja considerada um verdadeiro laboratório natural. Esse bioma tem uma importância fundamental para a biodiversidade do planeta, pois cerca de 33% de sua vegetação e 15% de seus animais são espécies endêmicas, ou seja, são espécies exclusivas que não existem em nenhuma outra parte do mundo, somente em nosso bioma. E apesar de sua importância ecológica, calcula-se que 40 mil quilômetros da Caatinga já foram transformados em quase deserto. Ela já foi altamente modificada e devastada, e tudo isso em grande parte decorrência do corte da vegetação para servir como lenha e pelo manejo inadequado do solo. Apesar de tudo isso, a Caatinga tem características bem peculiares. Em se tratando da vegetação, ela é adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. E dependendo das circunstâncias, das condições naturais das áreas em que se encontram, elas vão apresentar diferentes características. Quando apresenta áreas mais secas e um solo raso e pedregoso, ela vai apresentar plantas tortuosas mais baixas e um solo parcialmente descoberto, como é o caso da imagem que nós podemos ver, que é mais predominante a presença de arbustos. E de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 900 espécies de plantas compõem o bioma da Caatinga, sendo as bromélias e os cactos os mais comuns. Porém, estima-se que há um número muito maior de espécies vegetais e animais que ainda não foram catalogados. Iremos conhecer um pouco mais sobre algumas plantas bem típicas daqui da Caatinga. Então, inicialmente, vamos falar sobre o mandacaru, que ele já foi palco de algumas canções e é bem conhecido. É uma espécie de cacto endêmico do Brasil e muito comum em locais com climas como o da Caatinga. Seus frutos e sua flor servem de alimento para as abelhas e aves. Temos também o xique-xique, que se assemelha ao mandacaru. No entanto, ele pode ser bem maior e chegar a medir até 4 metros de altura. Seus espinhos são fortes e seu fruto é apreciado por ser rico em sais minerais e ser saboroso. Outra planta que faz parte dessa flora belíssima é a carnaúba, uma palmeira muito comum na região nordeste, que apresenta como principal característica sua altura, que pode chegar a medir 15 metros. Suas folhas são verdes e por conta da cera que produzem, podem apresentar tons azulados. A cera produzida na folha é uma proteção para evitar a perda d'água. Além de ser utilizada na indústria de diversos produtos e cosméticos, ela é muito utilizada na indústria de diversos produtos e cosméticos, como sabonetes e batons. Outra planta que é bem típica aqui, que nós sempre vemos pela nossa região, é o juazeiro. E uma das suas principais características é a capacidade de sobrevivência ao clima da Caatinga. E suas raízes profundas auxiliam na captura de água do subsolo.
ou seja, isso faz com que eles tenham a capacidade de estar sempre com as folhas verdes. Bem, o angico, que é uma árvore famosa e belíssima por apresentar essas flores brancas, e elas também costumam atrair abelhas para produzir o mel. Além de tudo, a casca do tronco do angico apresenta propriedades medicinais, sendo indicada, por exemplo, para reduzir sangramento, combater diarreia e ajudar na cicatrização da pele. A aroeira é uma espécie nativa do Brasil, também conhecida como pimenta rosa, é resistente e ela origina uma madeira resistente à deterioração, pois ela produz substâncias com ação fungicida e inseticida. Porém, ela é considerada uma espécie que está na categoria vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção, pois justamente por ela ter essa madeira resistente, ela é altamente explorada. A barriguda, ela é belíssima e é muito encontrada na caatinga, especialmente por sua capacidade de resistência à seca, pois ela tem um alto poder de absorver a água em seu interior. Também outras plantas que são bem comuns, que é a família das bromélias. Uma infinidade de espécies. E a espécie mais popular de bromélia é o abacaxi. Devido à formação de suas folhas, que são enormes, longas, elas possuem uma grande capacidade de armazenar água. Aqui neste exemplo nós podemos ver a caroá, a catingueira, a faveleira, a coroa de frade, flor de jitirana, o ipê roxo, a malva branca, a jurema branca. Agora nós vamos falar um pouco sobre a fauna deste bioma. A fauna da caatinga ela é muito diversificada, ela é riquíssima. Ela pode abrigar diferentes espécies animais. E segundo o Ministério do Meio Ambiente, há registros de pelo menos, em relação a mamíferos, 178 espécies, aves, 591 espécies. Além disso, nós temos várias espécies, 9 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelhas, 177 espécies de répteis. Além disso, a caatinga ainda apresenta animais em extinção, que, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, havia um registro de 136 espécies ameaçadas que estavam presentes nesse bioma. Isso no ano de 2016. E 46 espécies que eram endêmicas, ou seja, que só ocorriam nesse bioma, estavam ameaçadas de extinção. E é um bioma dos mais afetados pelo tráfico de animais. Nós vamos conhecer agora alguns animais que fazem parte dessa fauna tão belíssima e tão diversa. Temos inicialmente aí a arara azul de Lear. É uma ave que vive somente na caatinga, ela é endêmica e está ameaçada de extinção. E sua principal ameaça está relacionada ao tráfico de animais e à destruição do habitat em que ela vive. Outra ave que também está ameaçada de extinção, segundo o IBAMA, é a águia chilena, e ela costuma viver em regiões montanhosas e campestres. Temos aí a arara azul, que é uma ave também nativa da caatinga, considerada como uma das mais ameaçadas de extinção em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, até o ano de 2012 haviam registros de apenas 79 espécies, sendo que estes vivem em cativeiro em programas de conservação da espécie. Temos a nossa conhecida asa branca, que é uma ave migratória, pois voa a longas distâncias. Outra ave belíssima, que nós temos aqui bem presente na caatinga, é o corrupião. É bem marcante e é um pássaro bem pequeno, mas tem cores vibrantes. O famoso macaco prego e a onça parda. E temos também a cutia.
Além disso, nós temos presente o azulão, o cachorro do mato, o calango de cauda verde e o carcará. O carcará é uma das aves de rapina mais populares no Brasil. Outras aves que estão bem presentes na Caatinga e são lindíssimas são o periquito da Caatinga, que é muito conhecido no Nordeste, muito semelhante ao papagaio. Não poderia deixar de falar do soldadinho do Araripe, que é uma ave típica da Caatinga e encontra-se criticamente em perigo de extinção desde 2003, quando entrou para a lista vermelha brasileira de animais. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, nós temos o tatu-bola, que serviu até de mascote. É um animal endêmico do Brasil e vive principalmente na Caatinga, podendo também ser encontrado no Cerrado. É uma espécie pouco conhecida, porém ela foi inserida na lista de espécies ameaçadas de extinção, na categoria em perigo, e a principal causa é a destruição e alteração de seu habitat natural.